estudante, seja bem-vindo. Vamos fazer aqui uma aula de reforço, ainda sobre a seção 5.1. Lembro sempre que a gente está trabalhando aí com o livro de cálculo volume 1 do Stewart, 8ª edição, tá? E esse detalhe é importante, esse exercício que nós vamos fazer agora, eu não o encontrei na versão 7, mas ele está na versão 8 aí do livro, está na 8ª edição do livro, né? Então é interessante dar uma olhada nesse exercício. Então a gente vai falar sobre o exercício número 19, tá? Seção 5.1 ainda. Estamos falando sobre cálculo de área embaixo do gráfico de uma função, né? É o início aí dos trabalhos com integração, tá? Então o exercício número 19, ele fala o seguinte, ó. Em uma pessoa contaminada com sarampo, o nível de vírus, ele chama de N, o nível de vírus, medido em número de células infectadas por mililitro de plasma de sangue, atinge um pico em cerca de 12 dias. Então, o número de células infectadas ali atinge um pico em 12 dias. E aí aparecem as erupções cutâneas, né? Bom, então, depois do pico, diminui bem rápido como resultado da resposta imunológica. Então, os primeiros 12 dias aumenta o número de células infectadas, atinge um pico, aí depois cai rápido. A infecção diminui rapidamente por causa da resposta imunológica do organismo. A área sobre o gráfico de n variando em t, né, da função n de t, de 0 a 12, é igual à quantidade total de infecção necessária para desenvolver sintomas, medida em densidade de células infectadas por tempo. A função n tem sido modelada por essa função aqui, f de t, ó, f de t menos t, que multiplica t menos 21, que multiplica t mais 1. Então esse aqui é o nosso modelo para calcular essas células infectadas. Então, usa esse modelo com 6 subintervalos e seus pontos médios para estimar a quantidade total de infecção necessária para desenvolver os sintomas de sarampo, tá? É isso que ele está querendo aí para que a gente encontre. O gráfico aqui, ele fala que aparece um gráfico, né? O gráfico é esse aqui, ó, tá? A gente vai plotar ele ali na nossa calculadora gráfica, a gente vai plotar de 0 a 12, a gente vai plotar só esse primeiro pedaço aqui do gráfico, tá bom? E aí nós vamos fazer as considerações. Então, assim, em resumo, o que ele está pedindo é para você calcular a área embaixo do gráfico, né, embaixo da curva dada pela função, entre as retas verticais x igual a 0 e x igual a 12. E para isso, ele pede para que você use 6 subintervalos. Então, nós vamos ter a área de 6 retângulos, né? 6 retângulos, mas calculando a altura de cada retângulo no ponto médio do subintervalo. Então, ó, use esse modelo com 6 subintervalos e seus pontos médios para estimar a quantidade total de infecção necessária para desenvolver os sintomas de sarampo. Então, na verdade, aqui nós vamos explorar um pouco mais. Ele está pedindo o ponto médio do intervalo. Então, ó, imagine o seguinte, você tem 12, o tempo varia de 0 até 12, então nós vamos fazer cada subintervalo com tamanho 2, né? Vamos pegar aqui a nossa folha e aí a gente vai falando a respeito, tá? Então aqui na nossa folha, a ideia, vamos colocar o gráfico aqui, né? Vamos fazer um... Então, a ideia é a gente pegar de 0 a 12, de 0 a 12, a gente vai fazer 6 marcações, né? Então, deixa eu colocar de novo aqui, porque apagou. Aí. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer a marcação 0. Aí, aqui eu não vou me preocupar com a escala não, tá? Mas faz de conta que toda distância aqui é sempre a mesma, né? O espaçamento é o mesmo, tá bom? Aqui, 2, né? 1, 2. Aí aqui nós vamos usar o 3. Aí aqui nós vamos usar o 4, 5, né?
6, 7, o 8, o 9, faltou aqui um pouquinho, deixa eu pegar ele aqui, né? Aumentar ele aqui um pouquinho, 9, 10 e 11, né? Aí, vamos ver se deu ali agora. Então, 9, aqui vai ser o 10, o 11, e vamos dizer que aqui é o 12. Aqui é 11 e 12, né? Eu vou arrumar ali. Bom, então esse aqui seria o nosso tempo, né? Seria a distribuição aí do nosso T, tá bom? O que ele está falando? Ele está falando para você fazer a conta utilizando 6 retângulos. Então nós vamos, o primeiro retângulo vai ter base de 0 a 2, o segundo de 0 a 4, o outro de 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12. E a altura, você sempre vai medir no valor médio do subintervalo, né? Na metade do subintervalo, tá? Então aqui, ó, eu vou calcular f de 1. E aí eu vou fazer base vezes altura. Aí aqui, ó, vou pegar outro retângulo, segundo retângulo, 0. Aí eu vou calcular aqui, ó, f de 3. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Então aqui, ó, mais um retângulo, mais uma altura, f de 5. Aqui mais um retângulo, mais uma altura, f de 6. Não preocupa com a altura aqui não, tá? Eu estou só ilustrando. Aqui do 8 ao 10. E aí a gente coloca o f de 9. Aqui eu fiz errado, peraí. F de 5, f de 7 e f de 9, né? É sempre no número do meio aí do subintervalo, né? Então, 7, o intervalo vai de 6 a 8, 7. Vai de 8 a 10, 9. E aqui, finalmente, o f de 11. E o que nós vamos calcular? Nós queremos uma aproximação, né? Então, nós vamos calcular utilizando aqui o valor médio. Então, nós queremos calcular a nossa aproximação, e aí eu vou chamar de aproximação mesmo, tá? Então, eu vou chamar de A. A nossa aproximação vai ser o quê? Bom, base 2 vezes a altura do retângulo, mais 2 f de 3, mais 2 f de 5, mais 2 f de 7, 2 vezes f de 9 e 2 vezes f de 11. Então esse aqui é a conta que ele quer que você faça. Bom, eu já calculei esses valores, né? Eu vou apenas mostrar aqui, eu vou lembrar que a f de t é igual a menos t, que multiplica t menos 21 vezes t mais 1. Então você vai pegar esses valores aqui, ó, 1 vai substituir o t, então vai ficar menos 1 vezes 1 menos 21 vezes 1 mais 1. Depois o 3, depois o 5, todos, né? Todos. E aí, eu já fiz essa continha aqui, vou pegar aqui o que eu calculei. Tá aqui, ó. Então a gente vai ter 40 mais, né? Isso é o f de 1, mais 216 é o f de 3, mais 480, depois 784, depois 1080 e finalmente o f de 11, 1320. Quando você fizer a soma, você vai encontrar 3.920 e então a aproximação aqui nossa vai ser igual a 7.840. Então 7.840, esse aqui é o número que ele está procurando lá, que é aonde a infecção, né, o valor aonde a infecção aparece, né, a densidade de células, né, infectadas, né, deixa eu ver como é que foi que ele colocou lá, para a gente poder falar certinho. Então, ó, a função N, aqui, medida em densidade de células infectadas por tempo. Então, a densidade de células infectadas por tempo. Então, 7.840, né, unidades ali dessas células infectadas por
tempo, tá? Então essa é a medida dele lá, é aí que aparece a infecção. A gente vai ilustrar um pouquinho mais, a gente vai ver o seguinte, ó. Esse valor aqui, 7.840, uma aproximação da área embaixo do gráfico da função. Então eu vou jogar a função aqui, ó. Então essa é a nossa função. Note que os eixos aqui, os valores nos eixos aqui é bem diferente, tá? Assim, não tá no padrão que nós estamos acostumados. Por isso que o desenho da função é bem particular, tá? Os pontos, aqueles pontos que nós medimos lá, são esses pontos aqui, ó. Então você tem, quando o tempo é igual a 1, f de 1, 40. Tempo igual a 3, f de 3, 216. Depois no 5, 480, no 7, 784. No 9, 1080, no 11, 1320, como nós fizemos a conta lá, tá? Aí nós calculamos base 2 vezes a altura, que era o F calculado no T aqui, tá bom? Agora a gente vai fazer, eu vou mostrar aqui como seria para você calcular a soma de Riemann, mas usando o extremo à esquerda do intervalo e o extremo à direita do intervalo, tá? Então esse aqui seria a esquerda do intervalo. Então, ó, o primeiro retângulo tem a altura 0, o segundo retângulo tem a altura f de 2, o terceiro f de 4, o quarto f de 6, o quinto f de 8 e o sexto f de 10. E o valor, a soma das áreas desses retângulos é igual a 6.460. Então essa seria uma aproximação aí inferior, né? Seria a estimativa inferior, seria de 6.460. Seria a estimativa inferior. Nós encontramos 7.840. E qual é a estimativa superior, né? Quer dizer, a hora que você, em vez de pegar o extremo esquerdo do intervalo, você pegar o extremo direito do intervalo, né? Então vou jogar aqui também a soma de Riemann, mas agora, ó, a altura do nosso primeiro retângulo é f de 2. A altura do segundo é f de 4 e assim por diante. A soma das áreas desses retângulos que tem a altura dele calculada no extremo à direita do intervalo, a soma dessas áreas é de 9.268. Então aqui, ó, 9.268. Então, estimativa menor, estimativa maior. Aqui, como a função é crescente, a estimativa menor coincidiu com a soma de Riemann quando você pega o extremo esquerdo do intervalo. E a estimativa superior coincidiu com a soma de Riemann quando você pega o extremo direito do intervalo. Tá bom? Então era isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Qualquer coisa, entre em contato conosco lá pelo fórum, Campus Virtual, para a gente minimizar as dúvidas. Obrigado e até mais.